Estou na biblioteca da Câmara dos Deputados. A TV Câmara inicia hoje uma série sobre os 190 anos da história do Congresso Nacional, que é a própria história do Brasil. Vamos falar da era Vargas, dos anos JK, do golpe de 11 de novembro de 55, da ditadura militar que durou 21 anos e de todo o processo de redemocratização que culminou com a Constituinte de 1988. Vamos viajar juntos nessa história? Para nos ajudar nessa conversa, convidamos uma pessoa cuja família está há 190 anos no Congresso e no Brasil. Deputado Bonifácio de Andrade, a sua família está envolvida com a história do Brasil desde 1821, quando o patriarca José Bonifácio chegou ao Brasil com Dom Pedro I. Como é que o senhor avalia toda essa trajetória? Que houve muito processo tumultuado aí no meio do caminho, não é? As instituições parlamentares no Brasil, elas têm origem num processo político que começa com a queda de Napoleão, e a Constituição de Cádiz, na Espanha. E logo depois, então, há um movimento no Brasil muito importante em Pernambuco, em 1818, quando realmente a Revolução Pernambucana assumiu o poder através dos seus revolucionários naquela parte do Brasil, para logo depois serem derrotados pelas tropas de Dom João VI. Isso aí já dá início no país uma certa movimentação política. E logo depois a Revolução Portuguesa de 1820 repercute fortemente no país, no Brasil. E essa revolução é que vai pressionar a volta de Dom João VI para Portugal. E a volta de Dom João VI para Portugal faz com que Dom Pedro I assuma praticamente, através da regência, a direção do Brasil, e logo depois começam os diversos fatos políticos que fazem com que o Brasil chegue à sua independência no Ipiranga. Sendo que Dom Pedro I, nesse trabalho dele como dirigente do Brasil, teve sempre ao seu lado Zé Bonifácio, que foi o homem que o orientou em todos os momentos para chegar a essa situação. Sendo que o Zé Bonifácio era irmão de Antônio Carlos, que já tinha sido deputado do Brasil às Cortes de Lisboa, porque o Brasil participou, através dos seus deputados, das Cortes de Lisboa, antes da independência. O Brasil virou reino, e como reino tinha direito a participar das Cortes de Lisboa, que era o parlamento português, lá em Portugal. E Antônio Carlos foi o líder dos brasileiros nesse parlamento. Então, Antônio Carlos e Zé Bonifácio começaram logo a se articular com Dom Pedro I para instituir no Brasil um regime com uma Assembleia Representativa do Povo. Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte. E, de fato, em 1823, depois da independência nacional, declarada por Dom Pedro, então é convocada a Assembleia Nacional Constituinte. E o Zé Bonifácio é que faz os dispositivos relativos ao processo eleitoral, que era interessante. Porque, por exemplo, a eleição para os deputados das Cortes de Lisboa, como acontecia no mundo inteiro, era uma eleição indireta de quatro instantes. Os eleitores de freguesia elegiam os compromissários elegiam os eleitores de comarca elegiam depois os deputados. Já o Zé Bonifácio, quando fez os dispositivos para a eleição da Assembleia Constituinte, ele diminuiu isso de 4. Nós tivemos, então, um sistema eleitoral indireto, em 1823, que vai permanecer no Brasil até o chamado voto direto, por volta de 1860, 1860 e poucos. Então, esse foi o sistema eleitoral. E esse sistema eleitoral, então, que permite que haja eleição para a Assembleia Constituinte, que se instala no início de 1823, mas que, com tendências democráticas muito grandes, democráticas para a época, né? Ela entra em conflito com Dom Pedro. Agora, é interessante dizer, e isso é que é preciso ficar ligar, porque quem lê esses textos brasileiros, faz comparação com o Brasil de hoje, fica logo um tanto crítico. Mas nada disso. Esses textos brasileiros da época eram melhores, talvez às vezes mais avançados que da França, do que da Inglaterra, do que da Alemanha. É liberal. Era mais liberal. Por exemplo, o sistema eleitoral nosso de 1823 era melhor que o sistema francês.
E, de certa maneira, também era melhor que o sistema inglês, que era muito oligárquico não, que era muito de acordo com a nobreza e essas tradições inglesas. De modo que o Brasil, em 1823, quando fez a Assembleia Constituinte, ele estava inteiramente contemporâneo do seu tempo. Era um Brasil contemporâneo do seu tempo. E as lideranças, aí é que começa o Brasil, porque com a Assembleia Constituinte foram eleitos os representantes de todas as províncias brasileiras, já existiam. Então vem para o Rio de Janeiro se unir representantes do Ceará, lideranças do Ceará, lideranças de Pernambuco, lideranças da Bahia, lideranças do Rio Grande do Sul, lideranças do Paraná, lideranças de São Paulo. Então aí começa de fato a criar-se uma consciência nacional. Consciência nacional ao mesmo tempo que está dentro do Congresso Nacional, e o Congresso ganha grande força como instituição política, porque tinha representação de todo o Brasil. Tinham pessoas que lideravam as diversas áreas do país. E aí então é que começa o Brasil politicamente dentro da Assembleia Constituinte em 1823. A Assembleia essa que foi dissolvida, mas que deixou, na realidade, um legado em cuja base Dom Pedro I teve que fazer, através de Carneiro da Cunha, Carneiro de Campos, a Constituinte 24, que é baseada nos trabalhos da Assembleia Constituinte 23. E aí começa o Brasil, então, constitucional, a partir de 1824, graças à outorga da Constituição por Dom Pedro I, que estava sofrendo uma grande pressão do país. Porque no momento que Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte, a Cisplatina, que é o Uruguai de hoje, era província do Brasil, mas ela reagiu, porque achava que Dom Pedro era um absolutista. E juntou-se a Argentina e depois com o apoio dos ingleses, criou o Uruguai. E no norte nós tivemos, então, a grande revolução, a Revolução de 1824, que vai influir muito na posição de Dom Pedro e dar uma Constituição de presta para o Brasil. E aí, então, ele outorgou a Constituição de 24, que praticamente é uma cópia do texto da Assembleia Constituinte, e o Brasil começa a sua vida. O importante na Constituição de 24, é que Dom Pedro aceitou as ideias de Martim Francisco, irmão de José Bonifácio, que foi influenciado por Benjamin Constant, um grande pensador francês, e criou a figura do poder moderador. E o poder moderador, durante todo o Império, vai ser, de fato, a liderança do chefe de Estado, a liderança do monarca, durante o Império, nas suas três grandes fases do Império. O Império, nós podemos dizer, da Assembleia Constituinte até a saída de Dom Pedro I, a abdicação de Dom Pedro I, que é 1831, depois a entrada de Dom Pedro II, 1840, que vai até a República. E o poder moderador foi uma instituição que manteve a estabilidade, né? Não política só manteve a estabilidade, do Império. Não tem dúvida, manteve a estabilidade e manteve, sobretudo, um determinado ritmo democrático do Brasil. Porque o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, como chefe do poder moderador, ele encaminhava a política. Quando ele via que o país inteiro estava contra o Ministério Liberal, do Partido Liberal, ele intervia e o Ministério Liberal saía do poder e ele punha um Ministério do Partido Conservador. Então havia um revezamento no Brasil da oposição com os grupos governamentais. Os governamentais se transformavam depois em oposição. E isso é que fez com que o Brasil, durante todo o século XIX, não tivesse as revoluções dos países sul-americanos. O Brasil vai de 1840 até a República praticamente sem... Teve umas pequenas revoluções até 45, mas vai de 45 até a República praticamente sem revolução. Grande estabilidade. Estabilidade, grande política. E com as lideranças dos dois grandes partidos liberais e conservadores se revezando no poder. De modo que o Brasil não tinha um grupo ditatorial, como todos os países da América Latina tinham, um grupo político dominante. Revezava no poder as duas tendências, os conservadores, como o nome indica, uma posição assim mais voltada para a estabilidade, e os liberais mais voltados para mudanças, a favor do término da escravidão, a favor de um comércio internacional maior, e figuras ilustres do tempo do Partido Liberal, né? Agora, que figuras o senhor destacaria nesse processo, além do patriarca José Bonifácio e de Martim Francisco? E de Antônio Carlos, né? O grande líder, Antônio Carlos. O grande líder foi Antônio Carlos. O Antônio Carlos foi realmente o homem que fez o texto da Constituição Revolucionária de 1818, lá em Pernambuco. Foi preso, né? E o irmão dele, Martim Francisco, era um temperamento mais, digamos assim, menos agitado.
E o Zé Bonifácio era um cientista, né? Esses homens tiveram ao lado dele grandes figuras, né? Nós podemos dizer, por exemplo, que ele teve ao lado dele Carneiro de Campos, que ajuda a fazer a construção depois ao lado de Dom Pedro. Teve Silva Lisboa, Barão Cairu. Tiveram figuras realmente ilustres, muito ilustres, que compunham essa fase inicial de Dom Pedro I no Brasil. Agora, foi, na verdade, o tempo do Império foi uma fase de grande estabilidade política no Brasil. Não tem dúvida. E estabilidade política por essa razão, porque a Câmara dos Deputados e o Senado tinham representantes de todas as partes do Brasil, eram lideranças de todas as partes do Brasil. E essas lideranças, então, elas ajudavam a criar um ambiente, um convívio político a favor da estabilidade, embora se revezassem no poder os liberais e os conservadores nas eleições. Porque, geralmente, quando estavam no poder os conservadores, as eleições eram, logicamente, com resultados a favor dos conservadores. Quando estavam os liberais no poder, o resultado era dos liberais, né? Tem um momento muito interessante da história do Brasil, é quando, na Guerra do Paraguai, o Duque de Caxias, que estava chefiando as nossas tropas, entra em conflito com Zacarias Góes, que era um político baiano importantíssimo, e era primeiro-ministro. E aí Zacarias de Góes e Vasconcelos. Aí o Zacarias de Góes procura o imperador e fala com o imperador que ele, primeiro-ministro, não podia ficar à frente do Brasil em conflito com o chefe das nossas forças armadas na luta contra o Paraguai. E renuncia. E aí entra Itaboraí, que era conservador. O Visconde de Itaboraí. Que era conservador. Aí a Câmara faz uma grande agitação e há no Brasil um momento realmente de grave crise em 1868, do que resultou o início do movimento republicano. Saldanha Marinha, então, nessa fase, é que faz o Manifesto Republicano. Agora, como eram as relações dos deputados e senadores com o imperador? Não, o imperador era um homem muito hábil, o imperador Dom Pedro II era um homem muito hábil e mantinha contato com eles todos e conversava. Por exemplo, há episódio interessante. O imperador chamou José Bonifácio Moço, que era neto do patriarca José Bonifácio, para ser primeiro-ministro. José Bonifácio Moço falou ao imperador: eu não dou para ser primeiro-ministro, eu dou para ser parlamentar. Ele era um grande líder parlamentar, um grande orador, considerado um dos maiores oradores da época dele, e um defensor da liberdade dos escravos. Falou: eu não aceito ser primeiro-ministro. Então o imperador falou: mas se o senhor não aceita ser primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, que era presidente do Conselho de Ministros, quem é que o senhor indica? Então ele falou: há um liberal muito ilustre que pode ser o presidente do Conselho de Ministros. É o conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. E o imperador, então, chama Lafayette para ser presidente do Conselho de Ministros. E o Lafayette, então, inicia uma fase importante. E era um grande jurista, né? Lafayette Rodrigues Pereira. Era um grande jurista, é um homem que praticamente reformulou o direito brasileiro. O direito brasileiro começa com os dois livros do Lafayette, que é o direito de família e o direito das coisas. Agora, falam que as eleições daquela fase eram eleições a bico de pena, né? Não, é uma coisa curiosa. As eleições do Império, se você fizer um estudo detetive, elas foram aos poucos se aprimorando, até o voto direta. E se aprimoraram de tal maneira que, no final do Império, por volta de 1860, 70, um ministro de Estado perdeu as eleições. Não foi eleito, se não me engano, no gabinete de Sinimbu. Ele foi derrotado. A hora que vem a República, aí sim, o bico de pena funcionou totalmente, indiscutivelmente. A República Velha. A hora que a República implantou no país, ficou um partido só. O Império eram dois partidos que se revezavam no poder. Então o povo sentia certo equilíbrio, porque se eu hoje não sou governo, amanhã eu vou ser. E sabia que isso ia acontecer. Na República, não. Na República é um partido só, são os PRs. É o Partido Republicano Cearense, o Partido Republicano Paulista, o Mineiro, etc. E eles dominavam, com a chamada política dos governadores, as eleições todas. Não havia eleição que um PR não ganhava. Até que houvesse a Revolução de 30. A Revolução de 30 é isso. As fraudes das eleições durante a República. Porque aí é que dá-se um fato. A República, o processo eleitoral nosso, estava mais atrasado em relação aos outros países. No Império, não. O nosso processo eleitoral era mais ou menos dos outros países do Ocidente. De modo que todo mundo respeitava. Mas o que é importante dizer é isso, é que a instituição parlamentar, embora com todas essas deficiências, foi sempre o centro principal de debates e decisões da vida do país. Quer dizer, o Congresso era sempre o centro. Agora, com o golpe de Estado de 30, olha, com a Revolução de 30 e a entrada de Getúlio, aí começa uma nova fase. De 30 a 45, indiscutivelmente, o Congresso Nacional perde força, né? Perde força, e as tendências positivistas de Augusto Conte e de Getúlio Vargas, que herdou
lá dos gaúchos, de Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos, essas tendências faziam com que Vargas marchasse para o governo ditatorial, que ele marchou em 37, né? Agora, o golpe de Estado fechou a Câmara dos Deputados do Senado, quis acabar com a federação, fez uma grande solenidade no Rio de Janeiro, em que as bandeiras dos estados foram queimadas para dizer que o Brasil não era mais federação, era um estado unitário, isso em 42 ou 41, e ele fica no poder até 45, quando as forças políticas conseguem ter o apoio dos militares e tiram ele do poder. E aí começa a nova fase do Brasil, que vai até o movimento de 64. Agora, a origem do parlamento brasileiro, a origem do Congresso, é uma origem autoritária, né? Não, não acho que é autoritária, não. Porque você vê os movimentos acontecidos no Rio de Janeiro, obrigaram realmente Dom Pedro I e as forças dominantes do país a convocarem a Assembleia Constituinte. E depois, quando ele dissolveu a Assembleia Constituinte, o Brasil inteiro se revoltou contra ele, também no Rio de Janeiro. Ele foi mal recebido no Rio de Janeiro porque ele morreu a rainha, a dona Leopoldina, e ele já estava ligado à amante, né, que era a Marquesa dos Santos. Então o ambiente dele no Rio de Janeiro é muito ruim. Mas as forças sociais do Rio de Janeiro pressionaram Dom Pedro I a se submeter às tendências democráticas do país. Não só em 23 e 24, como também quando ele saiu. Essas forças que o afastaram do poder. Dom Pedro I foi afastado do poder porque estava com tendências autoritárias no final da década de 30, né? Mas tem as forças populares brasileiras, as lideranças populares brasileiras, de modo geral, elas influíram indiscutivelmente. Inclusive com o apoio que deram à maioridade. O Brasil bateu palmas quando o jovem de 15 anos assumiu a coroa brasileira. Foi também uma imposição da opinião pública, né? Agora, em 1824, qual era a relação do Congresso em 1824 com o povo? Já existia povo no Brasil em 1824? Não existia. Podia se chamar de povo? Existia. Por exemplo, em 1820, o povo se reuniu na praça pública, e em 1820, influenciado pela Revolução Portuguesa de 1820, que a Revolução Portuguesa é muito importante na história de Portugal, influenciado pela Revolução de 24, e com a tradição da Revolução Pernambucana, o povo foi para a rua e obrigou D. João VI a assinar para o Brasil a Constituição de Cádiz e a Constituição de Portugal, que estava sendo discutida em Portugal. O povo obrigou, na praça pública, no Rio de Janeiro, ali na praça chamada Praça da Independência, perto do Palácio Tiradentes, onde foi a Câmara dos Deputados, e perto do atual Correios, que era a sede do governo, onde morava o imperador. Foi uma grande agitação ali, e obrigaram D. João VI a assinar a Constituição. Até que as tropas comandadas por Dom Pedro I chegassem e dissolvessem a população que ali estava. Foi o padre Macamboa e o estudante Duprá que agitaram o povo e obrigaram D. João VI a assinar. Mas já existiam movimentos públicos importantes, né? Eu diria justamente isso, que o Congresso brasileiro de hoje, ele é indiscutivelmente fruto do parlamento brasileiro ao longo desses 190 anos, isso não tem dúvida. E se você pegar o regimento interno da Assembleia Constituinte de 23, tem muita coisa do regimento interno ainda hoje. Dos debates parlamentares, da questão de ordem, do comando do presidente das sessões. De modo que o Congresso, ele continua na base, com toda a essência dele de 1823, continua até hoje. Agora é lógico que tem que se entrosar com as exigências do tempo e da época, né? Hoje é uma época totalmente diferente, é um outro mundo, né, que nós estamos vivendo. E hoje o outro mundo, aqui está aqui a televisão, esse mundo é dominado pelos veículos de comunicação. Esse poder é um poder incomensurável, né? Incomensurável. Agora, o que acontece, aí é a diferença, que naqueles tempos antigos, o poder era mais o diálogo, era o diálogo. O líder político tinha que dialogar e debater com o povo. Então ia o povo conversar com o povo, buscar as soluções do povo, e buscar no povo a sua resposta. Hoje ele não faz isso. Hoje ele vê a televisão, o que os senhores aqui, que estão aqui todos fazem, inclusive vocês aqui, na Câmara dos Deputados, é que domina o noticiário todo. O noticiário. O que os senhores põem na televisão é que prevalece. Não há raciocínio de ninguém. Todo mundo olha a televisão domina a gente, então eu considero a televisão. É verdade. É um outro mundo, é uma outra época. Acabou o diálogo político. Hoje o que há é assistência, ou melhor, a audiência das TVs. Nós estamos aqui encerrando o programa Conversa Franca, cuja
fase inaugural incluiu o deputado Bonifácio de Andrada, que falou sobre a sua família, os Andradas, na história do parlamento e na história do Brasil. Deputado Bonifácio de Andrada, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu quero acrescentar que eu falei francamente. Minha conversa foi franca, eu contei episódios muito aí. Franca. Episódios até, aliás, desconhecidos, né? Mas isso aí é uma boa demonstração, porque o que a TV da Câmara precisa ser é mais Câmara e menos TV. É a lição do nosso presidente, né? É verdade. E levar o povo o que é a Câmara dos Deputados e, sobretudo, mostrar a grande contribuição da instituição parlamentar à vida brasileira. É verdade. Muito obrigado. No próximo programa, vamos falar da Era Vargas, que teve uma grande influência política em toda a segunda metade do século XX.